Olá amigos, sejam bem-vindos a mais uma live do Portal da Deficiência Visual. Depois de algum tempo ausente, a gente está de volta. E dessa vez com um assunto daqueles assim, pra lá de interessante. A gente hoje vai falar sobre como corrigir a estética ocular das pessoas com deficiência visual. Afinal de contas, ninguém se sente bem olhando para uma pessoa que tem o olho deformado, fundo, branco, manchado, cheio de marcas de derrames de vaso sanguíneo, como aconteceu com a minha filha, já vou contar essa história. E para isso existem muitas alternativas, muitas opções, e a gente vai então apresentar todas elas hoje para vocês. Mas antes, eu queria saber de vocês se está chegando bem a transmissão, se o áudio tá bom, se a imagem tá boa. Caso tenha qualquer problema, vocês podem deixar nos comentários, tá? E inclusive vão poder também fazer as perguntas durante o andamento da live. E a gente vai estar então respondendo à medida que vocês forem enviando as perguntas, tá? Para me ajudar nessa live hoje, eu tenho 3 convidados, que inclusive são lá do nosso grupo do Portal da Deficiência Visual no Telegram. Espera só um pouquinho. Aí. Que são lá do nosso grupo do Portal da Deficiência Visual no Telegram, que eu sempre convido vocês em todas as lives. 3 pessoas super queridas, que são o Christian Siqueira, o Salvador Pereira Amado e a Adriana Galhardo, a menina que fala juízo, gente boa que só. Então a gente está hoje aqui numa conversa daquelas pra lá de descontraída. E aqui a gente vai discutir então cirurgia, a gente vai falar de prótese, de lente escleral e também sobre o uso de óculos, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho de tudo. Eu primeiro vou fazer uma breve introdução e depois eu vou chamando os meninos na hora que forem falar. Inclusive vocês 3 que estão comigo, Adriana, Salvador e Christian, sempre que vocês quiserem entrar no meio da conversa, pode abrir o microfone, pedir permissão, que tá tudo bem, tá bom? Então vamos lá. Por que a gente incluiu tantas coisas, né, nessa live aqui? Porque não é só lente escleral, não é só prótese que soluciona. Tem muita gente que usa do artifício da cirurgia para casos de estrabismo, tá? O que é o estrabismo? O estrabismo é quando o olho de um lado fica numa posição diferente do olho do outro lado. E aí a gente vai discutir isso um pouquinho mais em detalhes daqui a pouquinho. Não, acho que eu vou logo falar disso para depois a gente entrar direto em lente e prótese, tá? Então, começando pela parte da cirurgia, a gente, quando vai falar de deficiência, a parte da funcionalidade, ela tem que vir antes da estética, tá bom? Por que eu digo isso? Porque é muito comum pessoas que têm, por exemplo, baixa visão, às vezes até nos 2 olhos, quererem fazer cirurgia de estrabismo. Estrabismo é também muito bulinado nas escolas, né, como vesgo, olho torto e tudo mais, e o pessoal fica muito incomodado com isso e acaba querendo fazer cirurgia para corrigir. Por exemplo, no meu caso, eu tenho o olho esquerdo um pouco desviado do direito, só que eu já tomei tanta anestesia geral na vida que eu não estou mais com paciência de voltar para centro cirúrgico. Então, às vezes, a gente é tão bem resolvido do jeito que a gente percebe que aquilo não atrapalha e não incomoda e não nada. Então, a gente acaba optando por continuar do jeito que está. Mas, em alguns casos, as pessoas, elas gostariam de ter, por exemplo, o seu olho realinhado. Quando você não enxerga desse olho que está desviado, é muito tranquilo você fazer uma cirurgia de realinhamento, se bem que os olhos, quando eles estão numa posição, quando ele não recebe informação, a tendência é ele entrar numa posição de repouso, tá?
Então a gente às vezes faz uma cirurgia, aí daqui a alguns anos o olho volta para o lugar para desalinhar, aí depois você faz a cirurgia de novo, aí o olho volta a desalinhar. E aí, como eu já sei disso, eu não faço, tá? E tem até um colega que deve provavelmente estar aqui assistindo a live, que eu vi um relato dele ali no grupão do Portal da Deficiência Visual no Telegram. A gente chama de grupão porque tem 600 membros. E o pessoal diz que é o melhor grupo que já participou da vida. Vocês já conseguiram imaginar alguma vez um grupo de 600 pessoas que funciona bem, que só chega uma mensagem por hora? É o nosso. Ali, o pessoal que entra não sai mais. Então, assim, tem pessoas que têm baixa visão nos dois olhos e um está desalinhado. Quando é que uma pessoa com baixa visão vai ter um olho desalinhado com o outro? Ele vai ter esse desalinhamento quando o foco está diferente. O que é o foco? É a posição que ele está captando a imagem com a melhor nitidez. Sabe a diferença de, para quem é cego aqui, de braille, o que a gente chama de braille aceso e braille apagado? Então, um braille aceso é uma imagem no foco. Um braille apagado, que está aquele, eles chamam de braille empastelado e coisa assim, que é quando o ponto está muito difícil de ler, aquilo ali é uma imagem fora de foco, tá? Então, quando a gente está falando de foco, a gente está falando de nitidez. E aí, o que acontece? Às vezes, pessoas que têm baixa visão, o olho precisou desviar para algum dos lados, porque naquela posição, o olho vai conseguir captar uma imagem melhor. Porque, às vezes, deteriora determinada parte da retina ou de outras estruturas do olho, e a imagem acaba tendo que ser formada fora do ponto ideal. Do ponto, não é nem ideal, é do ponto normal. Porque o que é o normal e o patológico na área da saúde? Normal é a maioria e o patológico é a exceção à regra. Na maioria das vezes é isso. Então, sempre que a gente está falando de normalidade, a gente está falando de maioria, tá? E aí, o que acontece? Aquele baixa visão nos dois olhos, que está com o olho desviado, que a imagem está se formando bem direitinho naquela posição, porque a outra parte do olho já estava deteriorada, o cara fica lá super incomodado com a posição do seu olho que está desalinhada, e aí algum médico muito interessado em ganhar dinheiro fala para ele, olha, a gente podia fazer uma cirurgia para corrigir, e a pessoa faz. Aí o que acontece? Você vai jogar a imagem numa posição do olho que está danificada. Com isso, o que vai acontecer? Vai dar discrepância entre uma imagem e outra, vai gerar uma coisa chamada diplopia, também conhecida como visão dupla. Porque quem enxerga é igual quando a gente ouve com dois ouvidos. No final das contas, a gente ouve um som só. Ainda que ele seja estéreo, ele é a mesma coisa. Quando a gente faz uma cirurgia de correção de alinhamento de olho, que vai provocar essa diferença da imagem de um lado e do outro, é como se você estivesse ouvindo o som de um ouvido com atraso em relação ao outro e dá um delay de um para o outro, e aí fica uma confusão na sua cabeça, e é isso que acontece com a imagem de pessoas que puxam o olho contra, né, a melhor posição para a formação da imagem. Então, assim, nesse assunto de cirurgia para estrabismo, deve-se ver se compensa ou não passar por isso, porque a pessoa vai jogar a imagem numa posição diferente daquela posição ideal para que a imagem fique unificada e na melhor nitidez possível, tá? Eu acho que a gente tem que pensar primeiramente em funcionalidade quando se trata de deficiência e, segundo lugar, estética, tá? Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui no chat. O pessoal está avisando que está tudo bem, que a transmissão está ok. Muito bom, pessoal. Então, qualquer coisa, podem escrevendo aí nos comentários que a gente vai conversando, tá bom? Eu estou monitorando de vez em quando. Bem, então assim, resolvido essa parte aí da questão do alinhamento dos olhos, de estrabismo, a gente vai só fechar aqui falando da questão da pessoa que é cega, daquele olho que está desalinhado, como eu já falei ali atrás, né? Se quiser puxar de volta, não vai estar causando uma confusão mental. Acho que até é válido, mas sabendo que esse olho vai voltar para a posição de descanso, que geralmente o olho fica um pouco para o lado ou um pouco para cima e para o lado de fora do rosto, tá? Eu, particularmente, sei que o meu olho esquerdo ele é um pouco desalinhado, mas sabe quando você está bem pouco preocupado porque você vê que a sua vida social não foi afetada por isso? Então, nesse caso, que isso não está afetando a sua vida social, acho que seria talvez até prudente deixar a coisa do jeito que está, porque por mais que a gente mexa, sempre vai voltar e vai
regredir àquela posição de descanso, tá bom? Se vocês quiserem, a gente vai voltar nesse assunto daqui a pouco. A hora que os meninos começarem a falar, se quiser também, a gente vai voltar. Mas um outro assunto que eu queria falar, e aí eu até vou abrir o espaço para os meninos falarem, vai ser sobre a questão de uso de óculos, tá? Porque óculos é uma coisa bastante subjetiva, que pessoas que têm hipersensibilidade à luz ou irritabilidade a nível alérgico muito excessiva, precisam usar o óculos para se proteger da luz, para se proteger talvez do vento, por exemplo. E a gente então vai ter casos e casos dessas pessoas que utilizam o óculos. Normalmente, o óculos ele é usado para também, né, para poder esconder o olho enquanto ele está enquanto a estética dele não está corrigida. E aí a gente vai ter pessoas usando óculos escuros, principalmente porque, por exemplo, não tem o globo ocular ou porque está com derrame no globo ocular, que é quando estouram vasos sanguíneos e fica cheio de coágulo. Inclusive a minha filha passou por isso quando era pequena. Eu vou até logo contar um pouco da história da minha filha, depois eu chamo os nossos amigos para poder conversar com a gente, e aí a gente segue na nossa live, que vai ser daquelas bem tranquilas como sempre. A minha filha, ela hoje em dia ela usa, né, lentes, mas ela tinha nascido, ela usa prótese, mas ela tinha nascido com os dois olhos, com glaucoma. Glaucoma, em alguns casos, é uma doença que dói demais por causa da pressão alta. A pressão do olho ela tem que ser mais ou menos parecida com a pressão do corpo da gente, né? A pressão sanguínea e tal, fica mais ou menos ali perto. Só que em casos de glaucoma a pressão vai a 50, a 60 e começa a estourar todas as estruturas do globo ocular, começa a romper os vasos sanguíneos e aí a pessoa começa a ficar com aquele monte de mancha de sangue no olho. E era muito, muito incômodo olhar para o olho da minha filha quando ela era criança. Criança que eu digo do nascimento até os 4, 6 anos de idade, por ali. Que foi quando a gente foi obrigado a retirar os dois olhos da minha filha e colocar prótese. Isso não é uma decisão fácil para nenhum pai, para nenhuma mãe, tá? É uma coisa que todo mundo, quando teve o olho a vida inteira e tá numa situação que ele tá em risco iminente de romper e vazar líquido para tudo que é canto e ter aquele trauma, né, do olho que estourou por causa do glaucoma. Essa é uma decisão daquelas que a pessoa pensa e repensa 1 milhão de vezes antes de tomar. Eu só conheço uma única pessoa na minha vida, que foi uma ex-aluna minha chamada Dulce, do Instituto de Cegos de Campos, no Rio de Janeiro, que mesmo ela sendo baixa visão, não lembro se era de um ou dos dois olhos, ela pediu ao médico que retirasse os olhos dela porque ela não aguentava mais de dor de glaucoma. E aí ela então retirou e colocou prótese e tal, mas eu achei assim uma medida muito extrema de uma pessoa escolher ficar cega para parar de sentir dor de glaucoma. E em alguns casos é a única alternativa e só quem está na situação é que sabe, né? E o pessoal da saúde fica, mas que tem que preservar o órgão e tudo mais. Quem é que está sentindo a dor no lugar da pessoa? A gente precisa entender que acima, né, do que a gente acha que é bom para a pessoa é o que ela está sentindo e ninguém vai passar a dor que ela estava passando. E aí no caso da minha filha, o que aconteceu? O olho dela foi crescendo tanto, mas tanto, que ele não fechava mais, ficava uma pálpebra lá em cima e a outra lá embaixo e a bola do olho toda exposta e todo ensanguentado. Então era uma coisa assim extremamente incômoda de se ver, tá? E um dos olhos dela chegou a romper e diminuiu de tamanho. E o outro estava em risco também disso e já não estava enxergando quase nada. Essa história da minha filha, inclusive eu contei ela naquela palestra da Câmara de Vereadores de Campinas. Nossa, tem um monte de chat aqui. Deixa eu ver o que esse povo tá falando no chat aqui. Calma que eu já tô indo aí ler vocês, pessoal. Tá, o pessoal tá dando boa noite.
Eu vou seguir então essa história da minha filha e depois eu volto pro chat enquanto os meninos estiverem falando, eu verifico o chat depois, tá bom? Então, assim, como o caso da minha filha já estava muito avançado, a gente não tinha outra escolha a não ser também retirar os olhos dela, colocar as esferas de acrílico que se coloca por dentro e colocar a prótese, tá? A prótese é muito parecida com a lente que os meninos vão falar aqui. Não sei se algum deles usa prótese, mas eu acho que todo mundo é lente. Só que a lente ela é mais grossa e ela vai por cima de uma esfera de acrílico que é colocada quando o olho é retirado, tá? E aí a história que eu falei que eu tinha contado lá na palestra da Câmara de Vereadores de Campinas foi que quando minha filha tinha seus 4 anos, eu tinha um desktop e ela adorava ir no quarto que eu ficava no computador para poder querer olhar a luzinha do mouse, porque mesmo o olho dela estando todo destruído, ela ainda conseguia enxergar se ela a luz, né, o laser do mouse, se ela colocasse o mouse no olho. Então, uma criancinha de 4 anos, todo dia estava no computador, papai, posso olhar a luzinha do mouse? E aí pegava o mouse, botava no olho e ficava procurando qual é a posição que aquele laser ia fazer com que ela percebesse alguma luminosidade, que era uma luz vermelha. E aí, um belo dia chegou o dia da cirurgia para retirada dos olhos. E, inclusive, a retirada do olho é feita assim: eles esvaziam o olho, eles retiram o líquido que está dentro do olho primeiro, para poder esvaziar, porque é uma bola cheia d'água. Então, se retira aquela água. Eu até entrei no centro cirúrgico junto com a minha filha. E depois que a bola esvaziou, aí eles vão lá e cortam o que está prendendo ela, que são os músculos, nervo e tudo mais. E aí colocam uma esfera de acrílico ali dentro e depois a gente coloca e retira a prótese, que é somente a parte da frente do olho, que é confeccionada bem idêntico a um olho de uma pessoa que enxerga, que os meninos daqui a pouquinho vão explicar pra gente como é que funciona tudo isso, que eles 3 também são usuários. Eu sei que depois que a gente voltou para casa, uma semana depois, eu estou no computador, a minha filha já está sem os 2 olhos, ela entra no quarto com 4 aninhos e fala: papai, eu posso olhar a luzinha do mouse? E aí você para, bota a mão na cabeça e pensa: o que eu vou dizer para essa criança? É uma situação bastante difícil, bastante doída, mas que a gente tem que ser forte para poder fazer o que é o certo, tá? Então, feita essa introdução desse tamanhão, eu vou chamar aqui, primeiramente para se apresentar. Vamos na ordem aqui. Vamos ver quem vai ser o primeiro a abrir o microfone. Salvador, consegue? Ok. Olá, estou aqui. Vai lá, Salvador, se apresenta aí. Por enquanto é só a apresentação, depois que a gente vai entrar no assunto. Até diz o que você usa, se é prótese, se é lente. Faz uma apresentação sua aí. Boa noite, gente. Meu nome é Salvador. Eu moro aqui no interior de São Paulo, região de Campinas. E o tipo de prótese que eu uso é aquela prótese normal, que é aquela que entra no olho inteiro. Como eu nasci com ausência de globo ocular, então a prótese que eu uso é aquela que ocupa o olho todo. Acho que para início é mais ou menos isso, né? Bacana, Salvador. Eu achava que você fosse usuário de lente. É muito bom a gente estar com um usuário de prótese aqui. Então você não tem nenhum dos 2 olhos desde nascença? Eu nasci com ausência de globo ocular. E aí, como que foi feito isso? Na verdade, quando eu tinha... a gente não sabia de nada que existia essa questão de prótese, né? Tanto que a gente veio morar aqui em São Paulo, no interior, eu fui para o Padre Chico, e lá eu não sabia dessa história de prótese, assim. Aí, alguém que eu conhecia, através de um parente, aí falou dessas próteses, me falou de uns lugares que fabricavam prótese. Aí, quando eu tinha 16 anos, que eu vim a conhecer as próteses, e aí, através de um exame fácil, na própria empresa onde se colocava a prótese, eles conseguiram, moldaram e fizeram a prótese ali mesmo. Não foi necessário nem uma consulta médica, no caso, né? Já que o meu olho era vazio, né? Embora ele fosse fechado, mas ele era vazio. Então não foi necessário nada, só simplesmente fazer o molde
e colocar as próteses nos dois olhos. Mas e aí, no seu caso, assim, no da minha filha, ela tinha o olho, retirou-se o olho, colocou-se a esfera e depois coloca-se a prótese e retira por cima dessa esfera. No seu caso, como é que foi a montagem? Foi mesmo processo ou o quê? Como é que foi isso? Não, no meu caso, como não havia olho nenhum, não havia globo ocular, eu não tinha nada de globo ocular. Então foi simplesmente confeccionar a prótese e colocar, como se coloca uma, sei lá, uma lente de contato, ou sei lá, uma dentadura que seja, alguma coisa assim. Tá, Então só foi simplesmente colocar, não precisou nenhum preparo anterior. Não foi necessário nenhum preparo antes. Então, no seu caso, não foi feita a cirurgia para colocada da esfera. Você só coloca e retira aquela prótese na parte da frente. Isso, que é aquela prótese de acrílico que a gente vai explicar depois, né? A gente vai falar depois sobre isso. É só simplesmente colocar aquela prótese, só aquela parte da frente. Tanto que por trás dela, ela é aberta, sabe? Ela é côncava. É isso que eu ia te perguntar, porque a prótese da minha filha, ela parece uma conchinha do mar. Só que ela é grossa. É mais ou menos isso mesmo, é como se fosse uma concha. Ela é funda por trás e na frente ela é curvilínea. Acho que é esse o termo correto. Ela é curva. E aí é o que dá a impressão de ser um olho comum. O formato é como se fosse a tampa de uma bola, mais ou menos. Isso, é mais ou menos por aí mesmo, Wagner. Acho que é meio por aí mesmo. Um fundo de um ovo. Um fundo de um ovo, aí a gente escolhe a cor, né? Ainda bem que não pode dar tudo branco, pode ser de outra cor. Pois é, e... Deixa eu ver aqui o que eu ia falar mais, esqueci. Cadê Christian Siqueira aí pra poder se apresentar também? Fecha o teu aí, vamos deixar o Christian. Fala galera, boa noite a todos, mais uma vez agradecendo o convite aí do Wagner pela live, segunda ou terceira live, a terceira live que eu tô participando, né? Acho que é a terceira, a primeira foi celulares. Sou aqui do interior de São Paulo também. Depois foi locução depois e agora é essa. Inclusive rádio, a sua live dos celulares, melhor celular para deficientes visuais que você fez com o Cecílio, ela foi a live mais assistida do portal, tá com 5.300 visualizações, alguma coisa assim, hoje, né? Pois é. E a live foi a live mais assistida. É um assistida. tema muito bacana. Eu moro no interior de São Paulo, para quem nunca assistiu, aqui eu sou radialista e produtor de estúdio, trabalho com rádio não trabalho com rádio, mas trabalho com estúdio há 10 anos com edição. E também sou usuário de prótese de lente escleral, que no caso é aquela lente que se coloca, é igual a do Salvador, só que a minha, ela vai por cima do olho, ela vai na frente, ela vai por cima do olho. Eu não precisei de fazer nenhuma cirurgia, tanto é que eu só passei por uma consulta médica no Dr. Minoro, lá no SEMA, ele falou, não, pode se colocar uma escleral por cima, e a gente vê como é que vai ser, se vai ter rejeição, se não vai. Não teve rejeição até hoje, então nem voltei lá. Mas é uma lente que se coloca, é igual a do Salvador, ela é colocada por cima do globo. Só que a escleral ela é um pouquinho mais fina, Christian. Eu já vi a sua, e a de Jéssica ela é mais grossa, a do Salvador deve ser bem mais grossa também. A lente ela é mais fininha, mais tipo casca de ovo mesmo. Porque por ser prótese inteira, né? Salvador, não sei se você tá me ouvindo, faz um teste comigo aqui, porque o Christian tá cortando pra mim. Deixa eu ver você. Fala aí. Oi, Wagner, tô aqui. Beleza. Vou voltar pro Christian. O Christian deu uma cortada ali. Christian, repete a última coisa que você falou. Então, que eu nunca peguei na mão uma prótese mesmo. Até quando eu fui lá, eu nem pedi pro Fábio me mostrar uma prótese. Eu não considero a minha lente fininha. Ela é bem grossinha, a minha lente. Mas as próteses mesmo, elas são bem mais... Elas têm o dobro da grossura da lente escleral. O que muda é basicamente a grossura. Uma é mais grossona para poder dar o enchimento, porque o que acontece? Como prótese é para quem não tem o olho, então ela tem que dar o enchimento que o olho não tá dando. Aí ela acaba sendo maior zona. Oi. Eu posso entrar um pouquinho? Vá. Olha só. A diferença entre a prótese e essas lentes, eu vou tentar explicar o seguinte, assim. Quando a pessoa tem o olho, esse olho vai mexer. Então, a lente tem que ser o mais fina possível,
que ela vai simplesmente fazer parte do olho que a pessoa já tem. Agora, quando a pessoa não tem lente, não tem olho, aquela prótese ela vai ser mais grossa. Isso. Aquela lente vai ser mais grossa para suprir a parte onde não existe globo ocular, que vai ser suprido pelo acrílico da prótese. É essa a diferença. Não sei se eu consegui explicar. Então, no final, uma acaba sendo maior do que a outra. Mais grossa e tal. É a única diferença. No resto é tudo muito parecido. Inclusive... Pois é. Fecha um pouquinho o microfone aí, Christian, por causa das crianças. Inclusive, a prótese e a lente, o que for, né? Elas ficam tão iguais ao olho normal que a gente acaba... Algumas pessoas acabam até achando que está com... Assim, que a pessoa não tem uma deficiência visual, porque o olho é muito perfeito. Eu lembro uma vez que a gente estava com a minha filha numa perícia médica. Tava eu, minha mãe... E aquelas coisas de junta médica, né? Que aí vai médico, psicólogo, assistente social... Aí vai a turma toda, né? Eu não lembro pra que exatamente que era essa perícia médica, mas era aquelas juntas de um monte de profissionais. E aí... Eu não sei se era alguma coisa para redução de carga horária, eu não sei se era alguma coisa de plano de saúde, não lembro. Eu só sei que o que me marcou muito naquele dia foi... Acho que, não sei se foi assistente social ou a psicóloga, que não é da área, né, de oftalmologia, foi começar a querer ficar criando problema. Muito funcionário público adora criar problema, né? Que essa menina tem o olho perfeito, que ela não é cega, que uma pessoa cega teria o olho... danificado, que teria o olho branco, olha pros olhos dela, é tudo direitinho. E, tipo assim, isso daí eles estão mentindo na perícia, né? Mamãe vira pra minha filha e fala assim: Jéssica, faz o seguinte. Jéssica tinha uns 6 anos, mais ou menos, ela já tava com as lentes. Jéssica, dá os olhinhos pra titia, por favor. Jéssica enfia a mão dentro do olho, arranca uma, arranca a outra, bota na palma da mão, toma, tia. Só que quando ela tava arrancando a primeira, a mulher já tava ali se descabelando, do tipo, não precisa não. Aí você arranca, fica aquele buraco. Vai do outro lado, arranca, fica outro buraco. Entrega na mão, assim, pra pessoa. É o tipo da coisa que a gente vê que a estética fica tão normal que as pessoas chegam, às vezes, a achar que você enxerga. E isso daí acaba tendo um ponto positivo. Fica assim, eu já passei por esse constrangimento. De dizerem também? Como é que foi isso? Motorista de ônibus, cara. Não, porque você vai pagar, porque você enxerga. Moço, pelo amor de Deus... Se eu enxergar, você não estaria de bengala. Não, mas hoje em dia todo mundo usa o artifício de enganar. Primeiro eu tentei argumentar, lógico, né? Porque eu não vou... Né? Aí argumentei, moço, pelo amor de Deus, não é assim que funciona a coisa, não sei o quê. Aí falei, ok, você tá duvidando? Ok. Eu esperei ele estar dirigindo o ônibus, eu levantei e fui lá, ele dirigindo. Eu fui lá e tirei os 2 olhos, coloquei na frente e falei, aqui, ó. Enxergo ou não enxergo? Ele chegou até a dar uma brecada assim pra frente. Não, senta lá e viaja, pelo amor de Deus. E o duro, cara, é que assim, depois todo mundo que entrava, tem um cego ali atrás que ele arranca os olhos. Rapaz, só dá uma risada, cara. Não, mas desse tipo de situação você não tem muito pra onde correr, cara. A gente tá tentando falar assim, na boa, de boa fé e tudo mais, e a pessoa parte do princípio que você é um mentiroso, que você tá ali... querendo um benefício devido. No metrô em tá cortando. São Paulo, cara. Porque é dele. Falei, ai. Repete de novo, Christian, cortou. Em São Paulo, no metrô, eu quase apanhei de um cara porque ele achou que eu tava olhando a mulher dele. Que eu tava paquerando a mulher dele. Falei, ai, eu tô louco. Aí. Cadê a Adriana? Adriana? Ô, gente. Oi, fala. Depois eu falo. Não, é que eu queria contar uma história também. Salvador vai contar a história, depois a Adriana fala. Vai lá, Salvador. Eu estava numa festa, aí era festa na casa de uma amiga minha. Aí a gente ficou na festa e nós cegos, a gente fica conversando, mas o tempo todo com o olho parado. Aí no outro dia, a irmã dessa amiga minha falou para ela: viu aquele cara lá que vocês falavam que era cego? Vocês estavam mentindo, ele está enganando vocês. Aí a irmã dela, minha amiga, falou: por que isso? Ela falou: ele não tirava o olho de mim, ficou me paquerando a festa toda. Eu nunca vi alguém me paquerar tanto igual naquele tempo ontem. Virou folclore, né? Pelo amor de Deus. Tirava o olho de mim. Olha só.
Vamos Pode lá seguir, Wagner. apresentar a Adriana agora, depois a gente volta, porque a gente tem muita coisa para conversar. Isso daqui é só a introdução, gente. Adriana, apresente-se. Boa noite, pessoal. Eu sou Quem é Adriana você? Galhardo, moro aqui em Campinas e eu tenho cegueira congênita. Eu nasci com microftalmia, ou seja, o olho não desenvolveu, o globo ocular ficou bem pequenininho. E quando eu tinha 13 anos, começou uma história do meu olho direito sair lágrima toda hora. Ficou muito estranho. Daí a gente foi para o médico. Tive que fazer 2 vezes um exame para ver se o canal da lágrima estava limpo. É um exame horrível, que ele coloca uma agulha bem no cantinho do seu olho, assim, e aquele líquido tem que sair na garganta se o seu canal da lágrima estiver limpo. Meu Deus. Pois é. Não, tá tudo bem, moça, você vai ter que colocar prótese. Aí todo mundo já entrou em pânico, já achou que ia ter que arrancar meu olho, como que vai fazer? Foi aquela choradeira. E o médico conhecia o pessoal lá da... Já pode falar da onde é? Pode, não tem problema não. Da Solótica. O médico já conhecia um pessoal da Solótica lá em São Paulo e indicou pra gente. Aí, não sei, eu não lembro direito se ligou antes, alguma coisa assim, mas só sei que não precisou fazer cirurgia, não. Deixou o globo ocular aqui normal e colocou essa lente escleral também, que é como se fosse uma conchinha do mar, bem fininha mesmo. E da cor castanho-mel, porque o meu olho normal dá a impressão que ele é azul, porque dizem que nasceu uma pelinha em cima dele e tal, mas claro que não, porque ninguém da minha família tem olho azul. É tudo castanho ou preto, né? Então, para mim, pro meu tom de pele, resolveram colocar castanho-mel. Inclusive, deficiente visual é muito comum, né? Pessoal que vem do glaucoma e tal, ficar com esse olho azulado. Mas é um azul estranho, não é o mesmo azul do olho de vidente. E aí é muito comum as meninas cegas, né, fazer aquela descrição, quando a gente conhece por chat, aquela descrição padrão, né? Eu sou branquinha, loira de olhos azuis. Aí quando você vai ver a criatura, é aquele azul de cego, não é o azul padrão. E a gente, pelo fato, né, de não ter um parâmetro, só disseram que era azul, aí o pessoal fica crente que tá abafando, mas na verdade... olho de cego, ele é muito diferente, né, do padrão. E muita gente não sabe, né, da existência de prótese, da existência de lente. E eu conheço gente que mexe até com vídeo para YouTube e depois foi produzir um vídeo lá para um clipe de uma música que estava gravando. E aí o produtor lá do clipe falou assim, ó, grava em outra iluminação, em outro local, porque ficou feio o teu olho ali. Aí é que a pessoa foi se tocar que realmente o olho dela não dava para vídeo porque incomodava. E aí foi essa semana, inclusive, não sei se foi na Solótica ou na Pró-Ocular em São Paulo, e conseguiu já fazer orçamento e tal. E parece que hoje em dia eles estão cobrando tipo 1.400 no par de prótese, acaba saindo tipo R$700 cada uma. Mas isso aí também dá para poder conseguir pelo SUS, né? E falando em locais, né, que produzem prótese, a gente tem normalmente 2 tipos de lugares, né? Os que produzem diretamente a prótese ou a lente escleral, e também aqueles que só tiram a medida e mandam a medida para alguma fábrica fazer e devolver. Geralmente, na maioria das cidades não tem fábrica de lente, de prótese, e o pessoal acaba cobrando um preço muito alto. O Salvador, inclusive, contou uma história lá no grupo do Portal da Deficiência Visual muito interessante. Se você quiser contar ela agora aqui, Salvador, por mim não tem problema não. Contigo. Não tá dando pra te ouvir não, Salvador. Agora, vai, fala. Oi, tá me ouvindo agora? Pronto, agora dá, pode ir. Eu achei que estava desligado e estava ligado e agora está certo. Na verdade, assim, aconteceu que eu precisava trocar meu par de prótese. Aí um amigo meu me falou, tem um lugar que eu vou numa cidadezinha aqui perto, eu moro em Santa Bárbara do Oeste. Aí esse amigo meu me falou, tem um lugar que eu vou numa cidade aqui perto da gente, que o cara, ele faz as próteses.
Ele mesmo faz, ele mesmo vende, ele mesmo faz e é muito legal, cara. É um negócio muito bom. Aí eu falei, o preço é bom? Ele falou, eu não sei de outros lugares, porque quando me indicaram ele, eu fui direto nele e consultei outros lugares. Aí, foi eu, minha noiva na época, que hoje é minha esposa, graças a Deus, nós fomos lá. Aí o cara começou a conversar comigo. O cara falou, eu posso ver para você, mas olha, eu preciso de uns 3 meses, que eu tenho muito cliente na fila, e então eu vou precisar de um tempo. Aí você vem aqui no sábado, fica o sábado o dia todo. Ele era adventista de sétimo dia, mas podia me atender no sábado. Aí ele falou que eu ficaria sábado o dia todo, domingo o dia todo. Aí eu falei, não, você vai esperar esse tempo todo? Eu vou procurar outros lugares, que eu sei de outros lugares em São Paulo que tem. Ele falou, mas esses lugares é tudo industrializado, aqui eu mesmo faço. Aí eu falei, e como que você faz? Então, tá bom, a gente pode marcar. Ele falou, eu não vou cobrar o orçamento, então a gente pode marcar para você, eu vou dar um jeito de pedir para uma outra cliente me esperar um pouco e vou passar você na frente. Aí por R$8.000 eu te faço um par de próteses. Aí eu fiquei assustado, eu falei, gente, você faz o preço de um carro, faz uns 2, 3 anos. Eu falei, isso é muito caro. Aí eu falei, tá bom. Aí eu liguei em 2 lugares em São Paulo, foi quando me falaram o preço que eles cobram. Que é Quais foram os lugares e preços? A Proocular e a Solótica. Elas ficam basicamente perto, tá? Na Praça Rio Branco, acho que a Solótica fica na Praça Rio Branco e a Proocular fica em frente ao metrô República ali, é tudo perto. Sim, é tudo ali na República. Na rua. Que, Christian? Christian, tua internet tá ruim. Segue, Salvador. Então, aí as duas ficam basicamente tudo ali na República, as duas. A diferença de uma para outra é cerca de R$200. Vai ver tudo, gira tudo em torno de um par de próteses, em torno de R$1.400, R$1.450, no máximo R$1.500. E o cara, nessa cidadezinha do interior, queria me cobrar R$8.000 um par de prótese. Eu acho que ele ia me cobrar estadia, porque ele ia me deixar o dia todo lá por 2 dias, e lá em São Paulo... e você vai, fica 6 horas lá e já sai com os olhos colocados por menos de R$1.500. Pois é, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, né, com esses profissionais. É bom a gente saber esses valores de referência. Na época que a minha filha fez, foi no Rio de Janeiro, lá no edifício central, que fica na estação Carioca do metrô. Fecha o microfone aí, Salvador, tá com barulho de fundo. Então, assim, lá no Rio de Janeiro, tem 2 protéticos, que um é o Rafael, que é o mais antigo, que ele fica no edifício central, 11º andar, sala 1113, 1113, o número da sala. Eu vou fazer o seguinte, depois eu vou pegar no final dessa live aqui, eu vou pegar os contatos desses lugares de São Paulo e vou botar os contatos do Rio de Janeiro e de São Paulo na descrição da live, tá? E também teve um vídeo que Sabrina fez em 2017 sobre uma protética lá de Recife, que é a Luana, tá? Eu vou botar o link desse vídeo também na descrição da live. Mas aí era basicamente apresentando só o que a Luana faz, não foi discutindo todas essas questões igual a gente está fazendo aqui. Aí apresentava lá as próteses, o procedimento e tudo mais, mas era de uma protética só, tá? Então o legal dessa live aqui é que a gente vai mesmo fazer essa comparação, né, do pós-venda, desde a preparação, igual a gente está comentando aqui, e seja com uma prótese para quem não tem o olho, ou com uma lente escleral para quem já tem o olho, vai se fazer nos mesmos lugares, tá? E no caso, na época que a minha filha fez a primeira, que foi por volta de 2004, por ali, eu acho que era tipo R$700 o par. Mas ali o salário mínimo era na casa dos 600, 700 mesmo. Acontece que hoje no Brasil, né, tudo está muito caro, tudo está subindo demais. Depois dessa pandemia, o preço de tudo subiu muito. E nos dias de hoje, o par de prótese ainda está
Isso em 2021, que essa live está sendo gravada. O par de prótese está ainda R$ 1.400, é um preço aceitável, dado que isso vai durar muitos anos, tá? Eu vou deixar depois cada um dos meninos falar quanto tempo está usando, de quanto em quanto tempo está trocando, e como foi também esse pós-venda. Mas lá no Rio de Janeiro, tem também no edifício central, no 7º andar, uma outra protética chamada Esther, que cobra mais barato do que o Rafael. O Rafael ele é mais conhecido, ele é mais antigo, então o preço do Rafael costuma ser mais caro e o da Esther costuma ser mais barato. Então, já que a pessoa vai no edifício central para marcar consulta com um protético, é conveniente também que marque com os dois, até para o mesmo dia. Tipo, marca um para de manhã e outro para de tarde, né, para não embolar o horário, porque costuma ter sala de espera cheia. Esse pessoal da saúde, eles têm duas formas de trabalhar. Alguns profissionais trabalham com hora marcada. E outros, seja de qualquer área da saúde, eles marcam todo mundo para chegar no mesmo horário e fica aquele bolo de gente para poder mostrar que o consultório daquele fulano vive lotado. É uma espécie de, o que a gente chama no marketing digital, de gatilho mental. Que é assim, opa, se o consultório do fulano está lotado é porque é bom. Então isso é uma estratégia de marketing que eles usam. Mas que eu acho uma covardia você marcar, tipo, 80 pacientes para 8 da manhã, e aí fica aquele aglomerado de gente, fica gente no corredor, para poder ser atendido à medida que ele for desocupando. Eu acho muito melhor o profissional que trabalha com hora marcada, tá? Mas eu não sei como é que está funcionando depois de pandemia, é possível que agora seja só com hora marcada mesmo, mas por via das dúvidas, sempre marquem um profissional para de manhã e outro para de tarde, tanto quem for no Rio de Janeiro, até porque os dois protéticos ficam no edifício central, que é aquele prédio do lado da estação de metrô Carioca, tá? No Largo da Carioca ali. Pegou o metrô, desceu na Carioca, saiu ali pro lado do Largo da Carioca, descendo os 3 degrauzinhos da estação de metrô, virou à esquerda, anda, sei lá, 5 metros, 6 metros, já chegou no prédio. É muito pertinho, não atravessa a rua, não atravessa nada. E quando for em São Paulo também, eu acho conveniente marcar um para de manhã, um para de tarde. Veja o que vocês acham do atendimento de cada lugar desses e o que melhor de custo-benefício, mas não só de custo-benefício, não só de valor, né? A gente pode se basear, mas também na questão do atendimento. Quem foi que abriu o microfone? Eu. Tá bom, bora. A Procular fica ali na Aurora, no começo da Santa Efigênia ali. Na Aurora 983, décimo andar, no edifício comercial no 10º andar. Ok. Então, aqui ó, a Jennifer está perguntando o que se pode fazer no caso de olho branco. Jennifer, são essas duas coisas que a gente está falando aqui, né? Prótese e lente escleral. No caso, quem tem o olho é lente, que é a lente mais fininha que bota por cima. E que não sei se foi o Salvador que estava explicando como é que ela é feita. E a prótese também vai ser feita da mesma forma, só que ela é mais grossa, ela é maior, tá? E Lucimara tá falando aqui que... Deixa eu ver aqui no comentário. Ah, tá. Que na Solótica está 1.400 hoje. Então é um valor aí confirmado do que eu estava falando. Salvador, cadê você? Adriana, eu também tô deixando você meio de fora, né, Adriana? Na hora que você quiser entrar aqui na conversa, vem cá. Beleza. Pronto, aproveita aqui. Como é que foi essa questão da sua colocação? Foi aonde? Como é que foi o pré-venda e o pós-venda? E quanto tempo você está usando a sua? Seu caso é lente escleral, né? Que é o que o pessoal também vai usar no caso de olho branco. Exatamente. Como é que foi o pré-venda e o Eu pós-venda estou no seu usando há caso? 20 anos. A mesma lente há 20 anos? Então, exatamente. Eles falaram que tinha que trocar a cada 5 anos. E tem o lance da manutenção, né? Por exemplo, dizem que você tem que ir lá a cada 6 meses para dar o polimento na lente, para deixar o olho brilhando e tal. Só que é claro que a gente não vai a cada 6 meses, né? Porque só a passagem é quase R$40. Então, o que acontece? No começo, quem me atendeu foi um moço chamado Marcos. Então, eu achei ele bastante atencioso. Mandava eu abrir o olho,
antes, depois de fazer a lente, para poder ver exatamente se ficou do jeito certo, porque se tiver errado pode virar, né? Pode acontecer alguma coisa que não é legal. E depois que ele saiu, entrou um outro rapaz lá chamado Moisés, que eu não sei, ele não pede pra gente abrir o olho, nada, só tira ali, faz o polimento, devolve, a gente passa lá na recepção, paga e pronto. Eu achei bem estranho isso. Isso em qual? E é na Solótica, lá na Avenida Rio Branco. Acho que é 233 o número. 233, sim. E assim, eu achei bem estranho a forma de pagamento na época, né? A gente está falando de 2001. Então, era só à vista ou 3 vezes no cartão. A gente pagou à vista porque emprestaram dinheiro e tal, mas só 3 vezes no cartão, dependendo da pessoa, eu não ia conseguir, né? Eu não trabalhava na época. Então, tomara que hoje já tenha ficado mais flexível a forma de pagamento. Manda aqui a nossa live sobre estética ocular que havia caído. A gente, então, estava falando ali com a Adriana Galhardo. Adriana, abre teu microfone aí. Que a Adriana estava falando sobre como é a impressão dela sobre o pré-venda e o pós-venda, da onde ela fez a prótese, de quanto em quanto tempo está trocando, está fazendo polimento, como é que funcionam essas questões. Cadê você, Adriana? Oi, tô aqui. Vai lá. Então, eles falam que é para trocar a cada 5 anos. E que é para fazer o polimento da prótese, da lente, a cada 6 meses. Só que a gente não vai com essa frequência toda para São Paulo, né? E antigamente era um rapaz chamado Marcos, eu achava ele bastante atencioso, mandava a gente abrir o olho para ver como é que ficou, tudo certinho, para ver se precisava trocar. Ele sempre falava que não precisa. E depois que ele saiu, apareceu um outro chamado Moisés, e eu achei assim, ele só chega, faz o polimento, devolve a prótese e vai embora. Então não manda você abrir o olho, não confere como é que tá, fala que não precisa trocar e pronto. Eu acho isso bem estranho, porque eles ganham dinheiro com isso, né? Claro. E eu sinto também que nos primeiros anos eu conseguia ficar com os olhos abertos bastante tempo, sem precisar me preocupar com isso. E agora já é diferente. Agora eu tenho que estar toda hora. Acho que meu olho está aberto. Meu olho está aberto. Então eu preciso estar toda hora observando isso e fazendo uma forcinha para abrir o olho. Quer dizer, na minha opinião, precisaria trocar sim. Sim, e como que você faz, assim, explicando só pro pessoal, né? Quando a gente fala dessa história do polimento e até a troca e tal, é porque como é um material de acrílico... Salvador, salva a gente aí, como é que é feita essas próteses? Conta pra gente que eu não sei de cabeça mais. Oi, tô aqui. Antes de eu explicar, Wagner, só complementando aí que a Adriana falou, é o seguinte: Deus perdoa, mas a natureza não. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, que o tempo vai passando, a cavidade vai mudando e a prótese, ela já não é mais a mesma. Esses dias, inclusive, quase que eu perco a minha dentro de uma piscina que eu fui mergulhar, quase que ela fica lá. Então, é sinal de que está precisando trocar mesmo, Adriana, sinto muito. Mas é o seguinte, a confecção, tá tudo bem aí? Pode seguir, tá ótimo. Tá. A confecção da prótese, ela é feita o seguinte, ela é feita de acrílico, tá? É um acrílico transparente, e esse acrílico, ele é assim, são duas partes, né? Que a parte curva, né? Aquela parte de fora côncava, e aquela parte que é curvada mais para dentro. Então, elas são separadas. Aí, por dentro, existe todo um preparo. Olha só, acreditem se quiserem, gente. É feito com lã e tinta vermelha. E ali, é feito com lã, né, com a tinta vermelha. E aí, naquela lã, eles vão dando a coloração do olho. Se ele é castanho, se ele é azul, se ele é esverdeado. É naquela lã que eles vão dando as cores para o olho. E essas lãs, a lã ela é cortada em fios finíssimos, em fios bem finos mesmo,
que é para sinalizar como se fossem os vasos sanguíneos que os olhos vai ver aqueles vasos sanguíneos, vai ver as, o que chamaria de veias, né? Vão ver as veias do olho ali direitinho, mas aquilo nada mais é do que lã pintada. Então, Salvador, é uma conchinha de acrílico que está recoberta com fios de lã e o restante é esmalte. Isso, é esmalte, é acrílico e o resto é esmalte, é isso mesmo. Aí depois as duas partes é soldada, né? Então, por dentro dela ali, que é feito todo o trabalho, né? Aí quem vê de fora para dentro vai ver o meio dela ali, que é onde vai estar aquela lã pintada, que vai aparecer a coloração da prótese e mais os vasos sanguíneos que teria que ter ali, né? Agora, uma coisa importante também que o pessoal veja é a questão da cor do olho, né? A gente não pode ser radical, tipo assim, ouvi dizer que azul é bonito. Aí o pessoal tem um tal de olho azul que, meu Deus do céu. Mas normalmente azul é para peles mais claras, verde é para peles mais morenas, médias, né? Então no meu caso é que castanho, que eu sou quase negro, né? Então o meu seria castanho. Você é um mulato. Isso, mais ou menos. Tô perto, tô beirando. Eu perguntei para o Fábio. Eu perguntei para o Fábio como é que eles se baseavam para fazer a cor da sua lente. Ele falou que envolve muita coisa. Falou que envolve tom de pele, falou que envolve biotipo, envolve muita coisa para poder se decidir a cor do olho, né? Então eles auxiliam também nessa escolha da cor. Sim, eles auxiliam na escolha da cor. É claro que se o cliente fala assim, eu quero um olho preto, é claro que eles vão fazer um olho preto. Afinal de contas, quem manda é o cliente, mas só que eles vão falar, não vai ficar bom, vai ficar muito artificial. Se eu fosse você, eu faria desse jeito, porque a tua pele é assim, o teu olho era desse... A cor da sua... Até a conjuntiva, parece que eles veem também. É um negócio muito bem estudado, cara, para se definir cor de olho. Então, e aí quais são os cuidados que a gente precisa ter com essa lente em casa, né? Até onde eu acompanhei, no caso da minha filha, tem o líquido, que a gente tem que sempre deixar a lente dentro desse líquido, que ao mesmo tempo que ele esteriliza, ele mantém também essa lubrificação da lente. E tem gente que tira a lente para dormir, tem gente que dorme com a lente. Como é que é o caso de vocês aí? Vocês dormem com lente ou sem? Pode abrir o microfone. No meu caso eu durmo com a lente, eu não tiro ela para nada, só para lavar mesmo. Eu lavo com água e sabão. Até porque se você ficar tirando, você pode lacear a pálpebra, né? Famosa afrouxar. Aí a lente não para mais. Então, assim, eu lavo com água e sabão, no banho mesmo, e depois eu coloco dentro de soro fisiológico. Deixo dentro do soro fisiológico por 5 minutos e tem que ser um vidrinho para cada lente, porque elas são muito iguais, cara, são bem iguais. Então, só que assim, diferencia pouquíssimo de tamanho do olho direito para o olho esquerdo, no meu caso. Porque o meu olho direito é de um tamanho e o olho esquerdo é de outro. Não sei como é que funciona isso. Mas, assim, pegando elas assim, com a mão, elas são muito iguais. Então, eu posso correr o risco, por exemplo, de colocar a lente errada. E aí, um lubrificante, um lacre filme, coisa do gênero, porque você não pode colocar ela seca dentro do olho, você tem que colocar ela lubrificada, porque senão... E assim, o que complica muito também, gente, é poeira. Se o tempo tá com muita poeira, tá muito seco, isso é um saco, porque você tem que andar com lubrificante toda hora para ficar lubrificando, porque, cara, quando seca, isso começa a raspar, é uma coisa de louco. Quando você gripa, é muito complicado quando você tá com gripe, porque você sente a lente raspando. E o Fábio falou que isso é muito normal. Agora, não sei se no caso do Salvador e da Adriana é assim, mas quando eu fico muito gripado, eu sinto a lente raspar para caramba. Nossa Senhora. E meu olho irrita com muita facilidade nos cantos. Nos cantos, assim,
ele irrita muito, com muita facilidade. Então não pode. Christian, deixa eu passar pra Adriana que o teu áudio tá cortando muito, muito. Adriana, vai abrindo o microfone aí. Eu vou perguntar pra você a mesma coisa pro Christian, do tipo assim, quais são os cuidados que você tem com a sua lente e os problemas, né, que ela dá e como resolver, enfim. Quais são os cuidados necessários e como é que você lida com a sua? Dorme com, dorme sem, tira quando, lava quando, com que, enfim, como é que você cuida da sua lente? Eu fui orientada a lavar 2 vezes por semana com água e shampoo neutro. E eu não tiro ela para dormir, só para lavar mesmo. E aí eu uso o colírio que eu uso chama Lacrifilme e tem o Lacribel também, que eu não sei se eles são parentes, mas eu uso os dois. No caso, esse colírio, como é que se usa ele e pra quê? Como é que funciona isso? É lubrificante também. Então, por exemplo, você lavou a lente, aí você pinga esse colírio com o olho sem a lente mesmo, e aí você coloca a lente e ela fica mais... não fica aquela sensação de olho seco, principalmente quando fica muito tempo sem chover, por exemplo, quando você está muito tempo no ar-condicionado, você percebe essa secura no olho também. E as suas lentes do olho esquerdo e direito são iguais ou são diferentes? Não, eu consigo diferenciar. Inclusive, esse moço, o primeiro que me atendeu, o Marcos, ele conseguiu me mostrar direitinho qual é a direita e qual é a esquerda, porque tem uma leve diferença, assim, na parte que vai mais perto da orelha, vamos dizer assim, né? Na parte que vai perto do nariz é igual, é um biquinho, assim, mas a outra parte é diferente porque o meu olho direito foi o primeiro que começou a dar problema, né? Então é um pouquinho mais fundo a lente do olho direito, eu consigo perceber. Mas eu conheço gente também que precisou colocar em vidrinho diferente e ainda por cima escrever em braille D e E para poder não confundir. Não, a minha filha, desculpa que eu vou falar aqui na live. Fala. As minhas são muito iguais, cara. As minhas são muito iguais, mas muito. É uma diferença, inclusive quando eles vão fazer o polimento, eles tiram uma e depois tiram a outra, porque eles mesmos confundem. O Fábio, a Fabiana, eles mesmos confundem. E assim, a minha filha também, ela é danada pra botar as lentes ao contrário, né? Que quando você pega de um olho e bota no outro, assim, as lentes delas são totalmente diferentes. Até o formato, uma no canto do olho, lá perto da orelha, assim, ao invés de ser redondo lá até o final, ela tem uma entradinha, não sei se por causa de algum músculo, algum nervo, alguma coisa que passa ali no canto. Então uma delas tem a entradinha e a outra é toda redonda, até lá na ponta. A parte perto do nariz faz um biquinho, mas a parte lá de fora, pro lado da orelha, assim, uma delas é toda redonda pra fora e a outra tem uma entradinha. E ela consegue botar ao contrário e aí fica o olho lá um olho pra cima, outro pra baixo. Vocês nunca passaram por isso, não? Não. Que não é uma pessoa disciplinada. Minha filha, meu Deus do céu. Salvador, e você, meu filho? Cuidados com sua lente, problemas, como é que você se vira com ela? Dorme, acorda, quantas vezes na semana tira? Quais são os cuidados que você precisa ter com a sua? Lembrando que a do Salvador é prótese, né? Oi, Wagner. Tá me ouvindo? Pode seguir. Na verdade, assim, acho que cada caso é um caso. Primeiro eu vou falar da colocação das minhas, tá? As minhas, elas são um pouquinho diferentes uma da outra. Então eu me acostumei, eu decorei, né? Qual é do olho esquerdo e qual é do olho direito. E quando eu inverto a posição delas, eu sinto na cavidade. Eu sinto, sabe, a hora que eu pisco o olho ali, eu sinto na cavidade que elas estão incomodando, que estão em lugar errado, que estão fora da casinha ali, sabe? Que não estão no mesmo lugar. Então eu pego e já inverto. A questão de cuidados, o que acontece? Tem aquela questão da secreção que às vezes forma, sabe? Aquela secreção que eles chamam de ramela, né? A famosa ramela. Aquela secreção forma. Então, quando o tempo está muito seco, o olho acaba ficando irritado e realmente fica muito ruim. Eu faço duas coisas. Eu costumo lavar as próteses ao invés de sabão, lavar com creme dental, de preferência branco. Olha que com interessante. Creme dental. Por causa do cloro que tem na água.
Então, quando você lava com creme dental, ela elimina aquele cloro que tem na água. Então, eu lavo com creme dental. Fica bem melhor, você sente a prótese bem melhor Mas no olho. na mão mesmo, né? Você não passa escova, Na não. mão mesmo. Não, na mão mesmo. Você coloca ela ali entre as mãos, uma por uma, ou as duas, se você souber, se você tiver segurança suficiente, você pode lavar as duas juntas, e depois você seca direitinho e coloca na cavidade. No caso de tempo seco, gente, uma maravilha. Adriana, Christian e quem mais estiver nos assistindo, óleo Johnson. A hora que você terminar de lavar, pinga umas gotinhas de óleo Johnson nela, por dentro e por fora, e coloca. Aquele óleo Johnson vai lubrificar a sua cavidade. Quando você mexer os olhos, aquele óleo ele vai deslizar melhor e vai... Show de bola, uma maravilha. E ele é um óleo feito para bebês, né? Para criancinha recém-nascida. Então ele é bem delicado com a nossa pele. Sim, você pode colocar no olho de boa. Eu tenho, usa muito tempo e funciona direitinho. Tanto que quando o tempo está seco, começa a coçar, começa a irritar, você vai lá, lava com óleo Johnson, uma belezinha, viu? Uma belezinha. E para lavar, o ideal é você lavar, eu lavo todos os dias, tá? Só que assim, eu vou tomar banho, eu lavo, eu vou lavar o rosto de manhã, eu lavo. Então, todas as vezes que eu vou tomar um banho, lavar o rosto ali, eu costumo lavar. Mas você tira ela assim, todas as vezes para lavar e coloca todas de volta? todas as vezes eu tiro, porque sempre fica alguma coisa. Quando você acorda de manhã, por exemplo, você tem que tirar, porque fica aquela coisa, você lacrimeja e às vezes fica, acaba ressecando aquela lágrima. Então eu costumo tirar. Eu acho ideal você tentar lavar ela ao menos uma vez por dia, tá? Porque se formar a secreção, a gente não vai saber, só quem estiver vendo. Então, muitas vezes já aconteceu no começo, então, ó, vai lá lavar esse olho que tá feio o negócio aí. Tá sujo, tá sujo no canto aí. Aí eu aprendi a lavar sempre justamente para tentar evitar isso. Uma hora ou outra vai Mas acontecer. aí também você falou que fica soltando, né? Você perdeu na piscina. Então, porque tá na hora de trocar. Faz tempo que, na verdade, assim, à medida que você vai ficando mais velho, ô Wagner, a cavidade vai mudando. Então, o que acontece? Tem que aumentar o tamanho da minha. Ela tem que ser mudada. Não pode ser do mesmo tamanho. A última vez que eu troquei, eles fizeram do mesmo tamanho de quando, sabe, de 15 anos atrás. E a minha cavidade já não é a mesma. É a única explicação, porque não é, a cavidade não vai se abrindo. Assim, eu não acredito exatamente que ela vai mudando. O que vai acontecer é que a gente vai ficando mais velho e ou você engorda, ou você emagrece, eu acho que aquela cavidade vai mudar também. Eu vou, daqui para o fim do ano, eu vou lá em São Paulo com o pessoal e vou conversar sobre isso para ver. Mas a impressão que eu tenho, assim, sentido no meu corpo é que a cavidade vai mudando. Então você tem que trocar a prótese à medida que você vai envelhecendo. O que você falou ali pra Adriana, né? Deus perdoa, mas o tempo não. Porque a pessoa envelhece e a coisa vai folgando. A tendência é essa. E a sua primeira foi há quanto tempo atrás e a sua troca foi quando? Há quanto tempo? Então, eles falam pra gente trocar a cada 5 anos. Mas é igual assim, eles mandam ir no dentista a cada 6 meses. Quem vai? Ninguém. Mas assim, eu troquei, na verdade, a primeira que eu coloquei foi em 1988. Então, 98, 2008, 2018. De lá para cá, eu troquei 4 vezes. Então, não foi a cada 5 anos. Né? Eu troquei 3 ou 4 vezes a cada 10 anos, 12 anos. A Adriana tá a 20, você tá trocando a cada 10. Tô no lucro, né? Eu achava que tava pior. E a minha é a terceira. A sua você tá trocando de quanto em quanto tempo, Christian? Então, eu peguei a minha primeira, depois em 2005. Depois, em 2008, eu pus a segunda e fiquei até 2014. 2014 eu troquei. Então, e tô com ela até hoje. E o Fábio fala. Eita, não, o Christian cortando. Se a lente estiver boa, se ela estiver em estado bom, não estabilizou? Estabilizou. O Fábio falou que se a lente, a troca por via de regra, ele fala que se a lente está nova, está tranquila, não é necessário trocar, segundo o Fábio, né? Ele falou que quando precisar vai trocar, mas por enquanto as minhas estão novas.
O problema é quando ela cai no chão, né? Que ela fica tomando queda, ela vai lascando. Aí, às vezes, o gato pega a lente pra ficar brincando de fute-lente pela casa. Então, Pois é, aí é quanto difícil. mais acidente ela sofre, antes você vai ter que voltar lá. A sua é da onde mesmo? A do Salvador, acho que é da Solótica. A sua é da... Christian. A minha é da Procular. A sua é da Procular. E o que você acha do atendimento A minha da da Procular, Procular. Christian? É. Você gosta do atendimento deles? Recomenda? Muito, muito. Eles são bons. Eu recomendo sim. O Fábio, a Fabiana, tem uma equipe super tranquila para te atender. É uma equipe bastante bacana. Eu gosto muito do atendimento da Procular. Para poder fazer outra lente, quanto tempo leva? Vamos supor, você vai querer trocar. Aí você vai lá na consulta, aí eles vão te entregar no mesmo dia ou vão marcar para daqui a 30 dias? Não, no mesmo dia. Não mais tardar no outro dia. Mas é de um dia para o outro, vai. Porque tem muito pessoal aí, como o Salvador falou, né, que te pede 3 meses. O pessoal, às vezes, do interior vai te pedir 1 mês e coisa assim. Mas indo na fábrica mesmo, mesmo dia. Adriana? Fala, Salvador, depois eu passo para Adriana. Vai você primeiro. Olha só, na verdade, assim, tem 2 casos. Peraí. Christian? Pode seguir, Salvador. Tem 2 casos. Quando você vai colocar pela primeira vez, a demora é um pouco maior. Por quê? Eles têm que fazer o molde, eles têm que moldar o seu olho. O molde do olho. Uhum. Isso, o molde do olho, isso mesmo. Eles fazem o molde ali mesmo e depois ali mesmo eles já fabricam a prótese. Normalmente, pelo menos a maioria dos casos é assim. A não ser que seja esses casos malucos aí que o protético vai lá, molde, depois manda fazer em outro lugar. Mas normalmente nessas fábricas aí, como a Solótica, a Procular, eles moldam o seu olho e dentro de 6 horas ela fica pronta. É o tempo que eles fizeram. Na primeira vez minha foi assim. Dentro de 6 horas fica pronto. Agora, quando é troca, a última vez que eu fui na Solótica, da última vez. Aí eu cheguei lá, eles falaram, não, é só troca. Eu falei, sim. Aí eles tiraram a minha, eu fiquei sentado lá, em meia hora eles trouxeram 2 próteses novas, não, um pouco mais, acho que foi uns 40 minutos. Peraí, 40, 50 minutos. E no máximo 1 hora. Isso, no máximo 1 hora. Então eles foram lá, levaram as minhas, e depois voltaram, devolveram as minhas e trouxeram 2 novas. Aí eles devolvem a que você tirou. Caso você tenha uma emergência, você pode colocar de volta e até fazer outra. Né? Até porque você comprou a sua, né? Então, tanto que eu tenho aqui, eu tenho 2 normais, 2 no olho e 2 na caixinha lá. Se acontecer algum acidente, eu posso usar essas que estão na caixinha para reposição até fazer uma nova. Mas aí como é que tá essas na caixinha? Elas estão a seco, elas estão guardadas no soro? Ou o dia que você precisar, você vai lavar com pasta de dente? Como é que é esse esquema? Não, elas estão guardadas a seca, simplesmente ela tipo uma caixinha daquelas de joia bem pequenininha, elas ficam ali. Aí se eu precisar, eu pego, lavo direitinho, ou com soro fisiológico, ou com creme dental. Eu acho que tem várias opções aí, acho que isso aí é meio aberto, né? Porque deve ter várias opções, cada um fala uma coisa. Aí você lava ou com creme dental, ou com soro, depois um pouquinho de óleo Johnson, e aí você coloca ela, caso você precise. Legal. Uma informação que a gente esqueceu. Não vai inventar. Fala, Adriana, vai. Não vai inventar agora com esse negócio de pandemia, o povo colocar álcool gel em tudo. Você não vai inventar de querer lavar com álcool gel, porque vai descolorir tudo. Viu? Nossa, vai ressecar tudo, descolorir tudo. Acaba com ela, vai ficar, nossa senhora, vai ficar igual um carro sem funilaria. Né? Uma coisa que a gente tinha esquecido de falar lá atrás, até porque a de vocês 3 é comprada, é que essas próteses a gente também consegue pelo SUS, tá? A Liana Carvalho, que fez as lives comigo no ano passado, do Ministério Público do Piauí, as dela foram conseguidas pelo SUS. E já deve estar, sei lá, uns 10, 20 anos. Então, pelo SUS também se consegue. Lógico que é um pouco mais burocrático, que você tem que levar papelada não sei aonde, não sei mais aonde, esperar uns 3 a 6 meses, porque a prefeitura vai ter que abrir licitação, publicar em diário oficial. Mas quem não tem a condição de gastar R$ 1.400 para comprar o seu par de lente, também pode conseguir pelo SUS. Agora, quem enxerga alguma coisa, gente, não é o caso, tá, dessas lentes. Essas lentes é só quando a pessoa
ela é cega. Inclusive, tem pessoas que são cegas que às vezes têm uma sensação de ter alguma percepção luminosa, mas na verdade é percepção de calor. No caso da pessoa cega total, que às vezes percebe calor e confunde com sensação de luz. Mas no caso da pessoa já estar cega total mesmo, que a visão não está prestando para mais nada, não é que tenha percepção de luz, não. Gente que já não tenha mais percepção, que acendeu e apagou a luz de casa, já não está mais percebendo diferença. Então, para esse tipo de caso, a lente ela é recomendável, sim. E aí a gente vai ficar com aqueles olhos bonitos, alinhados. Foi o que aconteceu com um amigo meu. Diga. Foi o que aconteceu com um amigo meu, Wagner. Ele ainda falou, a gente achou engraçado, na época ele falou, fui no médico, mandei arrancar tudo. Eu falei, mas como assim? Ele falou, meu olho só servia para uma coisa, só servia para duas coisas, para me dar trabalho, que eu não via nada faz tempo, e para doer a noite inteira. Então eu fui lá e mandei tirar, coloquei prótese, acabou a dor, num passe de mágica. Como Deus é maravilhoso. Essa decisão ela é bastante difícil para alguns, para outros ela é uma decisão necessária e para outros ela é mais fácil, né? Foi o caso dele. Ele falou, o quê? Eu vou ficar com esse olho só para doer? Eu não sinto mais nada nele, não tem claridade, não tem nada. Eu vou ficar fazendo o quê com esses olhos? Que estética eu vejo depois. O que eu não quero é dor direto. Foi lá, mandou tirar, depois chegou feliz da vida. Enfim. Adriana, quer fazer considerações sobre algum assunto que faltou? Vocês três querem puxar algum assunto que faltou antes da gente encerrar? Senão daqui a pouco eu vou chamar vocês pra gente despedir do pessoal. Se alguém lembrar de alguma coisa que Wagner esqueceu, fale agora ou cale-se para sempre. Enquanto vocês se lembram e abrem o microfone, quem quiser falar, eu vou lembrando aqui para convidar o pessoal que ainda não faz parte do grupo do Portal da Deficiência Visual no Telegram, que instale o Telegram, que é um super WhatsApp muito mais completo, muito mais poderoso, e que pesquise ali por Portal da Deficiência Visual, porque esses dois, pelo menos aqui, né, que é o Salvador e a Adriana, antes eles participavam nos comentários das lives, entraram lá no grupo, a gente fez amizade, viu que eram pessoas legais, e hoje em dia estão por aqui, e é um grupo bastante útil, né, para o pessoal que está perdendo a visão agora, gente que tem familiar. Então aproveita e entre, é o maior grupo sobre deficiência visual que existe no Telegram atualmente, no WhatsApp, né, porque já está com quase 600 pessoas, mas só chega uma mensagenzinha por hora, podem ficar tranquilos. Diga, Salvador. E é uma maravilha mesmo esse portal, tanta gente que está perdendo a visão, vem procurar, e as pessoas falam que se descobriu, que descobriu a vida ali. Eu recomendo muito isso também, junto com o Wagner, do portal da deficiência visual, que é fantástico. O que eu queria falar, Wagner, é o seguinte: a gente pega, no caso desses charlatões, como aconteceu comigo aqui, esse absurdo, né, do cara cobrar 7, 8 vezes mais. Então, você pega uma pessoa que está perdendo a visão, ela vai ficar desesperada, alguém que sofre um acidente de trabalho, ou assalto, alguma coisa, aí a pessoa fica sem olho. Você imagina como que não fica a vida da pessoa? É capaz dela mover mundos e fundos para colocar uma prótese. Aí é capaz de cair na mão de um maluco aí que cobra 7, 8 vezes mais um produto que vale, coisa que a gente sabe aí, um salário mínimo, um pouco mais que o salário mínimo que qualquer pessoa pode pagar. Então, você imagina uma família desesperada aí que vai pagar um absurdo para charlatões. Então, tomem cuidado, busquem bastante informações. Hoje está tão fácil, né? Então, procure informações, procura no Google, procura os canais aí, como você falou agora, tem tantas formas. Então, não vai pelo primeiro que aparece aí. Procura bastante, pesquisa bastante, que você vai conseguir uma coisa bem legal. A Lucimara está falando aqui nos comentários que na pró-ocular está 1.400 o par da lente, da lente escleral. Na Solótica, parcelado, está 2.800, o dobro. Se for à vista no cartão de débito na Solótica, está 2.400. E se for no dinheiro, à vista, na Solótica, 2.200. Que ela ficou com a pró-ocular... Peraí. Ai, nem sei. Acho que ela ficou com a pró-ocular porque estava 1.400. Enfim. A Solótica é mais antiga. A Solótica tem quase 100 anos de tradição, né, no Brasil. E a pró-ocular é mais nova. Então a pró-ocular tenta ganhar na questão do menor preço. Mas muitas vezes, sei lá, acho que é uma questão de época. Eu já vi
a pró-ocular ser mais barata do que a solótica ser mais barata do que a pró-ocular em determinadas épocas. E cadê seu Christian, dona Adriana? Quem quer puxar aí para poder fazer alguma consideração final antes da gente encerrar? Eu? Vá. Nossa senhora, eu tava lembrando aqui na época, a gente foi pegar o número do telefone da Solótica. Era no tempo que não tinha nem o número 3 no telefone ainda. Meu Deus do céu. Mas, eles recomendam assim, você vai coçar, a gente tem a mania de coçar o olho, né? Tem que fechar o olho para coçar, porque senão corre o risco dele virar e de repente você tá com o olho torto aí no meio da rua e não sabe. Ah, legal, legal. Christian. E assim, uma coisa que eu que Cara, essa internet do Christian não colabora. já aconteceu Christian, faz o seguinte. comigo. Mas Christian, dá um Ctrl tem E aí, Christian, pra poder desligar a tua câmera pra ver se melhora teu áudio, vai. Dá Ctrl E aí. Isso. Agora fala pra ver se resolve. Será que agora tá beleza? Pronto, melhorou, vai. Então, uma coisa que eu que tenho globo ocular, quando eu vou lá para fazer a manutenção, por exemplo, quando eu tiro a prótese, cara, a hora que bate um vento no olho, dá uma agonia muito grande. Meu Deus do céu, no começo você estranha ficar com a prótese. Os 3 primeiros dias é ruim demais da conta, porque o organismo está acostumando com aquilo. Hoje eu nem sinto que estou com ela. Mas quando tira, parece que, nossa, dá um troço ruim na gente, Deus o livre. Então, que é isso, cara? É difícil a adaptação nos 3 primeiros dias, é normal esse incômodo no começo, que todo mundo, então, que botar uma lente, uma prótese pela primeira vez, então vai estranhar, vai incomodar, né? Vai incomodar um pouquinho. E muita gente não coloca porque diz que tem medo. Ah, porque eu tenho medo de colocar, ou então... Gente, isso é um trem que eu odeio, é usar óculos escuros. Não gosto de jeito nenhum, porque tudo quanto é farol queimado que você vê tem óculos escuros. Você tá ficando doido, cara. Parece fantasia de cego, né? Bengala na mão e óculos escuros na cara. Deus me livre, eu não dou conta, não. Aí eu não uso. Eu gosto de mostrar meu olho, minha cara. Por isso que eu, graças a Deus, eu ganhei essa prótese, na realidade. E, inclusive, ganhei toda a manutenção durante a vida inteira. E se precisa trocar, troca. Também já trocou 3 vezes a manutenção. O pessoal da Brocular é muito bom comigo. A galera... É muito boa. E assim, toda vez que eu vou lavar, eu gosto de passar. É recomendado. Eu gosto de pingar um pouco de lubrificante no olho mesmo, sem ela. Para dar uma sensação de frescor assim dentro do olho. Fica muito gostoso. Aquele colírio, como é que é o nome? Lacrifilme. Eu uso lacrifilme. O lacrifilme. Esse vai no olho mesmo. Ou no olho ou por cima também. Você pode colocar por cima. Uhum. E na hora de lavar também. Mas no olho, cara, fica, nossa, dá uma sensação muito gostosa de frescor assim dentro do olho, fica muito bom. Lacrifilme. E essa cegaiada que tem que ficar usando óculos escuros para esconder o olho agora, já sabe que tem uma solução que fica muito mais bonito, que você não tem que ficar escondido atrás de um óculos. É claro escuro. Que assim, tem gente que não põe, porque tipo assim, o organismo realmente rejeita mesmo, né? Tem organismo que não aceita. Eu não sei se isso é verídico mesmo, mas tem organismo que realmente não aceita. Agora, eu já vi casos de cego que não põe, não vou pôr não, porque meu olho é assim mesmo. Falei, cara, mas você não pensa numa pessoa que enxerga e olha pra você, incomoda a pessoa que enxerga olhar para aquele olho feio pra caramba, escuro, branco, sei lá que diabo que é aquilo. E tem vezes, como o caso do olho da Jéssica, que era cheio de mancha de sangue, né, porque estourava as veias e ficava aquele branco cheio de mancha de sangue, o pessoal tinha, desculpa o peso da palavra, até nojo de olhar. Então, sim, depois que botou a lente, resolveu esse problema. Eu tinha esse negócio do vasinho, mas sabe o que quando eu tinha 2 anos de idade, eu pegava mel de jataí no olho. Aquilo ardia, mas resolveu. Resolveu o quê? Aquilo, esse negócio dos vasos estourar. Não, mas quando é glaucoma, cara, não tem pra onde correr, não. Eu simpatia do povo da roça. O glaucoma, ele destrói mesmo. Pois é, não, mas eu tinha, e o meu, segundo o pessoal, parou. Mas vai doer na casa do chapéu, cara, você tá ficando louco. Nossa senhora. Beleza, vamos ver se tem pergunta aqui. Enquanto isso, se alguém quiser falar mais alguma coisa, fale agora, então a gente vai despedir.
Eu só quero agradecer a oportunidade de estar participando de uma primeira live aí com o Portal da Deficiência Visual. Isso é muito interessante. E eu passei o link para os meus amigos, vou continuar passando, porque a live fica gravada, né? Então, maravilha, gostei muito. Beleza, juízo, hein? Essa aí é a menina que Também. fala juízo no grupo do Portal da Deficiência Visual. Veio por causa Eu de falo outras em todo lives, lugar. assistia as lives, botava coisa no comentário, entrou Pois no grupo é. e ficou super famosa lá no grupo como a É menina que verdade. fala juízo no final dos áudios. É o bordão, né? Juízo, hein, gente? Despede aí então, Adriana, com seu juízo aí. Juízo, gente. Obrigado, Di. Christian Siqueira, sua despedida, depois a gente fecha com o Salvador. Obrigado mais uma vez, e precisando, nós estamos por aqui. A gente agora tem que fazer uma live musical, hein, Maia? Vambora. Deixa essa internet nossa dar uma estabilizada boa. Vamos fazer uma live musical. Você vai lá para Campos, que aí no sítio o negócio tá meio complicado. Pois Você é. vai para lá, e aí a gente faz uma live musical, cara. Convida 2, 3 violeiros aí, cada um toca 2, 3 músicas, e a gente faz uma live, conta história, bate papo. Vamos sim. Vamos fazer a imitação do seu Zé. Esse cara aí tocando garçom parece até um bêbado. Eu vou pegar um rifro. Bora. Bem, então, assim, quem quiser conversar com eles e com todos os outros usuários de lentes, próteses, entra lá no grupo e vambora conversar. Salvador, suas considerações finais, meu querido. Opa, vamos lá. Essa história do óculos escuro que o pessoal está falando, realmente aquela coisa do cego colocar óculos escuros. Eu acho que eu ouvi muita música de Fernando Mendes aí no passado, aí o pessoal ficou meio bitolado com essa coisa de óculos escuros. Eu particularmente, nunca gostei de óculos, de coisa que me prenda, né? Então a prótese é bem melhor. A prótese é bem mais confortável, é bem mais bonita e dá uma sensação bem melhor, bem legal. E no mais é isso. Eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade e dizer que a gente está à disposição no grupo do Portal da Deficiência Visual no Telegram. Como o Wagner já falou, um grupo fantástico, um grupo grande, que tem todo tipo de ajuda que você precisar, tem lá. Pode ir por mim, todo tipo de ajuda que precisar tem lá no portal do Wagner. Então eu quero agradecer a audiência de vocês aí, deixar um abraço para todo mundo e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser, estamos à disposição. Fora, Salvador, que é muito bonito você ouvir uma pessoa que enxerga. Cara, mas seu olho é lindo. Fala, obrigado, muito obrigado. É top demais, cara, você ouvir de alguém. Você poder olhar para uma câmera de um vídeo, teu olho tá lá maravilhosamente tranquilo, lá de boa, né, velho? Ixi. Pode não funcionar, mas ninguém precisa saber disso. O pessoal vendo que tá bom. Mas quando eu coloquei a prótese a primeira vez, o meu colega na escola falou: gente, a Adriana tá enxergando. Eu falei: não tô ainda não. Não, é falso. Cara. O produto é falso. O milagre da Rua Aurora. E o meu mexe, né? Então, dá muito mais assim, pô, teu olho mexe. Pois é. Chique, o meu pisca, né? Vai para um lado, para o outro. Nossa. Então, quer vender, Christian? Hã? Quer vender o meu mexe? Então, rapaz, o meu pisca, velho. O negócio é bom. O seu tem pisca-alerta, o meu não. Vamos acabar com esse negócio aqui que tá virando bagunça. A gente continua a conversa lá pelo grupo do portal. E a gente se encontra também numa próxima live aí na semana que vem. Povo, um abraço pra vocês. Obrigado por tudo aí, vocês três. E bora lá pro grupo continuar esse assunto. Até logo.